Fala, torcedor vascaíno, o Vasco estaria interessado no atacante Léo Chu, que joga nos Estados Unidos, e o zagueiro Lucas Oliveira, ex-Cruzeiro, que hoje joga no Japão, e estaria na lista de reforços do Vasco para 2025, segundo o jornalista. E o goleiro Alexander volta de empréstimo ao Vasco, mas será emprestado ao Bangu para disputar o Campeonato Carioca de 2025. E o menino Sforza tem sido oferecido a clubes da MLS. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal que é muito importante e compartilhar para seus amigos vascaínos, que ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Tá beleza? Agora vamos para as informações importantes. A primeira informação é sobre o Vasco estar interessado no atacante Léo Chu, que joga nos Estados Unidos. O Vasco estaria interessado no atacante Léo Chu, do Seattle Sounders, né, que é o nome de um time lá dos Estados Unidos, da MLS. Segundo na torcida vascaínos, o atacante Léo Chu, que atualmente defende as cores do Seattle Sounders, é mais um nome especulado no Vasco. De acordo com as informações do jornalista 18 Christian_MR, o Gigante da Colina entrou na disputa com Fluminense e Atlético Paranaense pelo jogador. Vale dizer que é um atacante de lado, revelado pelo Grêmio e que também já atuou no Ceará, no futebol brasileiro. Cara, ele já tem uma adaptação no futebol brasileiro, já conhece como que é, questão de viagem e tudo mais, então não tem essa questão de adaptação, né? É importante a gente saber sobre isso. E aí eu coloquei no Transfermarkt pra gente saber um pouquinho sobre o jogador. Vamos lá, olha aqui. Léo Chu, 24 anos somente, 1,78 de altura, ele joga como ponta esquerda, ele já passou pela seleção sub-17 brasileira. Ele atualmente fez 3 possíveis jogos, ele não jogou nenhum, né, de 3 possíveis jogos na MLS. Vamos ver o desempenho atual do jogador, né, que é importante a gente saber aqui também. Temporada 23 e 24, ele fez 18 jogos, 1 gol e 2 assistências. Não são dados tão bons para um jogador que joga na MLS. E você vê os minutos do jogador ali, para 18 jogos eu acho que não bate tanto, né? Então provavelmente ele seja reserva, entra durante alguns jogos, etc, né? E aí também tá aqui, ó, fissura da banda do joelho, então ele tá machucado, né? Provavelmente, por isso que ele tá fora desses jogos aí que a gente tá vendo, dos 3 prováveis. Vamos ver a temporada dele 2022-23, que é importante a gente saber também. Ó, ele fez 39 jogos, aí muito mais jogos do que o normal, né? 39 jogos, 5 gols e 8 assistências. Aí, em 2023, ele fez uma temporada muito boa, né? O Vasco estava interessado nesse jogador já há um tempo atrás, se eu não me engano. Já teve notícias, informações sobre ele. Cara, vamos ver o que dá, né? Um jogador que joga na MLS, não é um destaque lá na MLS, porque a gente nunca viu ouvir falar esse nome, na minha opinião, eu nunca ouvi falar dele, né? Mas vamos ver o que acontece, ver o que vai acontecer aí, se a diretoria vascaína vai fechar com o jogador, e aí dentro de campo que a gente vai ver realmente quem é o jogador, se é um bagre ou um bom jogador, né? É importante a gente saber sobre isso. E lembrando que ele joga na MLS, que é um campeonato muito fraco, né? Mas é um jogador jovem, de 24 anos somente. Vamos lá. A outra informação é sobre o zagueiro Lucas Oliveira, ex-Cruzeiro e hoje no Japão, e estaria na lista de reforços do Vasco para 2025. Informação importante. E, de novo, o Na Torcida Vascaíno dando essa informação. O zagueiro Lucas Oliveira é um dos nomes que está na lista de possíveis reforços do departamento de futebol para 2025. O presidente Pedrinho tentou a contratação do jogador na última janela, mas Oliveira acabou fechando com Kyoto Sanga, do Japão. Não sei se vocês lembram, né? Mas o Vasco já teve informações desde a 777 ali que o Vasco estava interessado nesse zagueiro aí, o Lucas Oliveira. Eu particularmente não conheço tanto, né? Por mais que ele já jogou no Cruzeiro aqui no Brasil, não lembro dele, tá? A diretoria vai tentar a contratação do atleta mais uma vez. É um nome que agrada demais o departamento de futebol. Felipe Pedrinho conhece um defensor dos tempos de Tigres do Brasil, né? Que o Pedrinho e o Felipe ali eram ali desse clube aí, Tigres do Brasil. O jogador estava começando a carreira naquela época. Então, cara, pode ser o índice aí de talvez o Vasco estar fechando, próximo, interessado na contratação do Lucas, né? Por mais jogando no Japão e tudo mais, não deve ganhar um salário monstruoso, etc. E ele receber uma proposta do Vasco, cara, rapidinho ele aceitaria, né? Dependendo ali do salário, das condições financeiras, né? É importante a gente saber sobre isso. E aí, coloquei no Transfermarkt também o jogador, pra gente saber um pouquinho. Olha aqui, o
Lucas Oliveira tem 28 anos, nasceu no Rio de Janeiro, né? Ele joga no Kyoto Sanga da primeira divisão do Japão, então é importante a gente saber sobre isso. Ele tem contrato com o Kyoto Sanga do Japão até o dia 31/12, né, de 2024, então acaba esse ano mesmo o contrato do Lucas Oliveira lá no Japão. O desempenho atual dele, de 12 possíveis jogos, ele jogou 5, né, na J1 League, que é como se fosse um brasileirão no Japão, né? Na Copa do Imperador de 2024, ele jogou 2 jogos. No Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro, jogou 2 jogos possíveis, né? Vamos ver o desempenho atual do jogador, que é importante a gente saber sobre isso também, né? É um jogador de 28 anos, não é um jogador tão jovem assim, não. Eu pensei que ele era mais jovem do que isso. Ó, ele fez 2023/2024, ele fez 18 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência e somente 2 cartões amarelos, né? Ele joga num campeonato que é bastante fraco, né? Olha aqui, ó, nos jogos contra o Cruzeiro, já atuou pelo Cruzeiro, né? Tá atuando agora hoje em dia lá no Japão. É um jogador que, cara, que não deu certo lá no Cruzeiro, né? E aí o Cruzeiro emprestou, vendeu, seja o que for. Hoje em dia, ele tá jogando lá no Japão. É importante a gente saber sobre isso, sobre o jogador, né? É um jogador que pode chegar pra zaga. A gente tá precisando de zagueiro, todo mundo sabe disso, né? Isso é uma novidade pra ninguém, que a gente tá precisando de zagueiro, porque não dá mais pra Léo e nem Maicon. Provavelmente o Léo vai ser emprestado. O Maicon teve o contrato renovado automático, então não sei como que vai ser a situação do Maicon, mas espero que não fique no Vasco, né? Então tá aqui, ó, 1,87 de altura, ele joga como volante, já jogou como volante nessa posição secundária dele, e joga nas 2 posições ali como zagueiro, tanto no lado direito, tanto no lado esquerdo, tá? Informação importante pra gente saber aí também. Olha, jogou pelo Bangu, jogou pelo Atlético Goianiense, pelo Cruzeiro, pelo Valladolid, que é o mesmo clube lá que era o Ronaldo como o dono, etc, né? Então ele fez nesse ciclo aí de Cruzeiro do Ronaldo para o Valladolid, né? Lá da Espanha também, que é o mesmo time do Cruzeiro, do Ronaldo, perdão. Enfim, né? E aí hoje em dia tá no Kyoto Sanga, tá? Importante a gente saber sobre isso. Acabou o empréstimo dele lá no Cruzeiro e emprestou novamente pro Kyoto Sanga. Enfim, cara, vamos ver o que acontece, né? Sobre o Lucas Oliveira. É um jogador que particularmente não conheço tanto, mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Outra informação é sobre o goleiro que passou pelo Vasco, né, um tempo atrás, o Alexander. Teve algumas oportunidades, acabou frangando, não deu tanto certo. Enfim, o Alexander, ele volta de empréstimo, tá? Mas ele será emprestado novamente ao Bangu, dessa vez, para a disputa do Campeonato Carioca, que começa já já, né, no dia 11/12 de janeiro. Segundo o Carlos Berbetti, como trouxe no vídeo lá no canal do Pedrosa, na última terça, o goleiro Alexander retorna ao Vasco após empréstimo ao Ipiranga e há um acordo encaminhado para o Cruz Maltino emprestá-lo ao Bangu para a disputa do Campeonato Carioca de 2025. Informação importante pra gente saber, é um goleiro que particularmente teve as suas oportunidades no Vasco, não deu certo realmente, então, cara, não tem muito o que fazer mesmo, né? Emprestar, voltou de empréstimo, aí voltar novamente, empréstimo novamente, até acabar o contrato do jogador, né? Do goleiro, perdão. Enfim, informação importante pra gente saber aí, lá do canal do Pedrosa, do Carlos Berberti, ok? A outra informação pra gente saber aqui também é sobre o menino Sforza. Segundo o Joel Silva da Atenção Vascaínos, o Juan Sforza tem sido oferecido por intermediários a clubes da MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos. O volante argentino perdeu espaço no Vasco e busca maior minutagem. Caso chegue alguma proposta considerada vantajosa, o Cruz Maltino não irá se opor em liberar o jogador. Eu também concordo, cara. Eu acho que o Sforza, na minha opinião, se tem um jogador que é argentino, que é preguiçoso, né? Que parece ser preguiçoso, sem vontade nenhuma, porque normalmente a gente olha pra um jogador argentino, ainda mais volante, a gente vê, pô, um jogador cascudo, um jogador raçudo e tudo mais com vontade. Cara, no Sforza eu vejo preguiça, eu vejo falta de disposição no campo, vejo um jogador que é jovem, mas não traz intensidade nenhuma, é lento. A questão física dele, eu não sei como que ele tá, mas parece, né, que é um jogador fraco fisicamente. Enfim, eu não tenho muito o que falar sobre o Sforza nessa situação de física, porque eu não tô acompanhando ele, né? Mas, cara, parece algum problema nele, porque não é possível que um jogador de, sei lá, o Sforza tem 20 anos, vamos dizer, está jogando um futebolzinho desse medíocre e com essa idade, né? É um jogador que tem 20 anos, gente, mais de 20 anos, 22, 23, se eu não me engano. Jogador jovem, que não traz intensidade nenhuma
ao Vasco no campo. Ele tem qualidade no passe, ele tem um passe muito bom realmente, mas tirando isso, qual é a qualidade dele? Não tem nenhuma. Eu lembro de duas falhas dele no Vasco, né? Uma foi do gol do Bastos, que o Sforza tava marcando ele, cara, foi bizarro. Parecia um adulto com uma criança do lado dele, né? E outra eu lembro que quando ele chegou no Vasco, teve uma questão de anúncio, que ele andou no São Januário, etc. O que aconteceu? O Sforza, alguns torcedores perguntaram: caraca, será que com esse físico o Sforza vai jogar o Campeonato Brasileiro dessa maneira? Enfim, né? Hoje em dia tá sendo. Provavelmente vai ser emprestado ou vendido para um clube da MLS, né? Os clubes da MLS hoje em dia estão comprando esses jogadores do Vasco, né? O Vasco está emprestando para lá e eles dão um bom lá porque é uma liga muito fraca realmente, né? É uma liga que joga uma vez na semana. O Gabriel Peck hoje em dia é o destaque de lá. O Orediano também é um destaque de lá. Enfim, muitos jogadores estão se destacando na Liga MLS, né? E pra mim seria bom pro Sforza, cara. Não é um jogador que tem tanta intensidade. Lá não precisa dessa intensidade toda, igual aqui no Brasil. Então pra mim seria um bom jogador pro Vasco prestar. E óbvio, né? O Vasco prestando ele, talvez ele jogue bem lá. Se ele jogar bem, cara, o que custa vender? Né? O Vasco pagou 20 milhões dele, lembrando, né? Um valor absurdo. Enfim, eu acho que foi mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal que é muito importante. Compartilha pra todo mundo que ajuda demais. Vire membro a partir de R$3, consegue virar membro do nosso canal. E lembrando, tá? Agora vai ter lives às 2 horas da tarde com vocês, tá? Trocando essa ideia, conversando um pouquinho com vocês também, que é importante, tá? Então lembrando que hoje tem live pra vocês também. Tamo junto? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso. Um beijão, um abraço, fiquem com Deus. Saudações vascaínas.